Bem, boa tarde. Então, vamos a gravar nossa primeira aula eh, da disciplina de genética básica. Eh, então, hoje eu vou falar sobre bases citológicas da herança. Então, um tema que provavelmente vocês já tiveram em outras disciplinas. Então, vai servir mais como quase uma revisão, só para lembrar e ressaltar as coisas que seriam importantes especificamente para a genética. Então, aqui nesta primeira slide, a gente tem um cromossomo. Vocês podem ver que ele está altamente condensado e está duplicado. Então, para que se lembrem que sempre que a gente estuda os cromossomos, eles estão na etapa mais ou menos da metáfase, quando estão mais compactados. Mas a gente vai falar um pouquinho dessas etapas desde o início, desde a prófase, um pouquinho mais com mais detalhe, ok? Só para também relembrar, aqui na esquerda temos novamente um cromossomo duplicado, tá? Y ya quiero solo resaltarles cómo eh, la duplicación de los cromosomos, así como también de las histonas que compactan el DNA, que enrolan el DNA, eh, todo eso ocurre en un periodo de síntesis del ciclo celular. Tá? Y el periodo de síntesis, vocês pueden ver que está entre esas dos fases de crecimiento, G de grow. Então, quando o DNA entra na prófase, já seja da mitose ou da meiose, ele já entra duplicado, porque ele se duplicou aqui na fase de síntese, ok? Então, assim não esqueçam que então nossos cromossomos já entram duplicados. Eles não entram tão compactados como está aqui na foto da esquerda, mas eles vão ir se compactando cada vez mais até a metáfase, que é o ponto de maior compactação, mas duplicados eles já entram, ok? Eh, então, nesta aula, que na verdade é bem curtinha, porque tem mais por objetivo falar-lhes da mitose e da meiose, porque nos processos onde a gente vai ter a, a divisão do material celular, a distribuição do material genético, falei celular, genético, e então esse mitose e meiose é importante por isso, porque cada um ocorre em momentos diferentes, não? A mitose tem como apenas objetivo durante a divisão celular, eh, ya sea en el crecimiento, la regeneración de tejidos, a formação de órgãos, tem o objetivo de se dividir as células e distribuir o material genético duplicado de forma equitativa nas células filhas. Então, a mitose que temos aqui, tá, uma, um processo que mantém o material genético. Então, ele começa duplicado, certo? Eh, mas é de um indivíduo diploide, por exemplo, do gene, que está aqui, tá? E final, quando termina, após a separação do material duplicado, termina com duas células, também dois genes, tá? Então, o que acontece na mitose é a separação das cromátides irmãs, tá? Se vocês lembram, no slide anterior, esos dos cromosomas anteriores que a gente viu, que estavam no período da metáfase, que estavam altamente compactados, você veía neles apenas unidos, las cromátides irmãs unidas na região do centrómero. Então, essa região se completa a duplicação dessa região para separar as cromátides irmãs segundos antes da anáfase. Tá? Então, aqui, na divisão equacional, em onde apenas se separa o material duplicado, se mantém a quantidade de informação, a quantidade de material genético. Então, se separam as cromátides irmãs e vocês passam a ter agora duas células com a mesma quantidade de material genético.
Na, na meiose, que ocorre no momento da formação dos gametas, ocorre uma divisão reducional, tá? Temos a divisão equacional, que é a meiose 2, por isso aqui eu la coloquei na mesma altura que da mitose, porque a meiose 2 é equivalente à divisão mitótica, tá? Porque aqui vocês podem observar que se separam as cromátides irmãs também, tá? Mas na meiose, antes da separação das cromátides irmãs, tem que se separar os cromossomos homólogos, tá? Observem que aqui são células 2N, elas já estão duplicadas aqui após o período de síntese, mas eh, para transformarse en gametas, elas têm, estos homólogos, digamos, los dos integrantes de un par de cromosomos, têm que se separar, tá? Mas antes de se separarem, ocorre o crossing over, tá? Se apaream, ocorre o crossing over, e daí eles se separam, tá? Com alguma parte do material intercambiado durante o crossing over. Então, no momento que elas se separam, elas já passam a ser células haploides, tá? Es decir, con un único componente. Aquí a gente tem os dois componentes, el que a gente herdou do pai e da mãe, ou do progenitor paterno e progenitor materno, e aqui o indivíduo fica apenas com um desses representantes, tá? Mas o cromossomo ainda está duplicado, então é N, mas aí tem dois complementos que estão como cromátides irmãs, tá? Então, aqui, nesta divisão reducional, onde ocorre antes o crossing over, é a separação dos homólogos, e depois ocorre a separação das cromátides, e finalmente ficam gametas N, mas com uma única cromátide, tá? A gente vai falar em mais detalhes de cada um, tá? E vamos a partir com a mitose, falando um pouquinho da mitose. Então, vocês podem ver aqui que, temos um caso normal, ¿no es cierto? Na mitose temos 2N, um período de síntese que é fora da prófase, ¿no es cierto? Fora da mitose em si. Então, a mitose vai iniciar após, desculpen, após o material estar duplicado, tá? Então, se duplicou e aí ocorre a separação das cromátides irmãs, tá? Então, cada célula leva digamos, leva um exemplar de cada homólogo, tá? Então, aqui não há redução do material genético, porque se separam só as cromátides irmãs, então eles ficam cada uma com sua condição diploide. Então, de uma célula diploide, ficam duas células diploides. Então, o material duplicado só se separa. Eu gosto de mostrarles aqui que neste momento, quando eles se separam na anáfase, é que podem ocorrer erros, tá? Erros onde, por exemplo, não deu tempo por exemplo, em um dos integrantes do par homólogo, de se separarem das cromátides irmãs e terminam ficando juntas em uma célula. Não? Aí ficam duas células anormais, uma com mais um cromossomo e outra com um cromossomo a menos. Então, no momento da anáfase, da mitose e da meiose, podem ocorrer erros numéricos. Tá? Neste caso, pelo fato da mitose, por exemplo, ser um processo que ocorre nas células somáticas, no momento de crescimento, ou até, por exemplo, renovação de tecidos, se chega a acontecer algo assim, vocês vão passar a ter células com material genético diferente, tá? Para esse par. E aí a gente chama isso de mosaicismo, tá? Por quê? Porque, por exemplo, as linhagens celulares, as próximas linhagens celulares que surgem desta célula, vai levar uma célula com um cromossomo e outra célula sem exemplar. E aqui pode levar uma célula com dois exemplares e
otra con uno, por ejemplo. ¿Tá? Y pueden acontecer varias alternativas. Entonces, esa condição de ter linhagens celulares com informações genéticas diferentes, a gente chama de mosaicismo, ok? Mas isso ocorre na mitose. Vendo com um pouquinho mais de detalhe aqui, a gente começa com a interface, quando ainda não começou a mitose, ¿no es cierto? Lembre-se que a mitose e a meiose sempre começa com a prófase, tá? Então, antes da prófase, a gente, digamos, a célula ainda está na interfase. Então, los cromosomos están bien descompactados, principalmente en las regiones de eucromatina. Eh, Tenemos los nucleolos se observan claramente, la envoltura nuclear también, mas cuando inicia la prófase, la mitosis, o en cualquier prófase, en algún momento ocurre que a gente para de visualizar a envoltura nuclear, ¿tá? Y ya también no se visualizan más los nucleolos. Y ustedes comienzan a ver ya o DNA cada vez más compactado. Entonces, inicia esa compactación. Na prófase adiantada, eles se ven assim, mais compactados ainda, tá? E na metáfase, tá? Daí é o nome de metafase, tá? Todos os cromossomos se alinham no plano equatorial ou no plano central da célula e os microtúbulos que estão ligados, que surgem, ¿no es cierto?, a partir dos centríolos, son ligados, en este caso, a un cinetócoro, porque vamos a separar las cromátides ir más aquí. Y ahí esos centríolos esos microtúbulos comienzan a pushar. Y en el momento en que ya comienzan a se separar las cromátides ir más, a gente llama ya de anáfase. ¿Tá? Segundos antes de que se inicie la anáfase, se completa la replicación do DNA en la región do centrómero, ¿tá? Para que esas cromátides ir más ya pasen a ser cromosomos independientes y puedan ser separados, ¿tá? Y ustedes pueden ver que una vez que ellos ya están en los polos opuestos de las células, los cromosomos ya están bien agrupadinhos, se comienza la telófase, que na verdad ya no es más que la reversión de todos los procesos ocurridos en la prófase, reaparición de envoltura o reconstitución de envoltura nuclear y reaparición dos nucleolos, ¿ok? Aqui só para mostrarles os cinetocoros, que é a região onde se ligam os microtúbulos, tá? Então você tem uma estrutura proteica que faz essa união entre os microtúbulos e o DNA, tá? E aí estes microtúbulos que surgem dos centríolos servem como guia para puxar as cromátides irmãs. E aqui é onde eu falo que segundos antes do início da anáfase se completa a replicação do DNA nesta região e eles se separam, tá? Bem, na meiose temos, como tínhamos visto antes, existem duas divisões, tá? Que a gente costuma de chamar meiose 1, ou a primeira divisão, tá? E a meiose 2, tá? Como eu tinha falado, na meiose 1, lo normal é que se separem os integrantes de cada par de homólogos. Entonces observen, este representa un par de homólogos, un fue herdado do progenitor materno, por ejemplo, y otro do progenitor paterno. Na primera meiose, que es la división reducional, estos cromosomos se separan de cada par de cromosomos, se separan sus integrantes en células diferentes, tá? Então, por isso ocorre a redução, porque
Aquí la célula cuenta con los dos conjuntos, por eso una célula diploide. Cuando ellos se separan, ellos pasan a se tornar células haploides porque poseen cada una un único conjunto. Obviamente que en esta división, antes que eles se separen, es onde ocorre, ¿no es cierto?, o crossing over, como, eh, onde ocorre o apareamiento, disculpen, de estos homólogos, intercambio de material genético, ¿no es cierto?, la recombinación, y, luego eles se separan. Entonces, eles se separan, fica, por ejemplo, un cromossomo proveniente de cada progenitor vai ficar en células diferentes, mas con la recombinación eles pueden levar fragmentos do otro progenitor. En este momento, digamos, y a seguir, lo normal, a seguir, observen aquí que está el proceso normal, y a seguir, ¿no es cierto?, en la segunda división meiótica que a gente llama de división ecuacional, que sería equivalente a la mitosis, es donde se separan as cromátides irmãs, né? Lembrem-se que na mitose apenas ocorre a separação das cromátides irmãs. Aqui na meiose 2 também. Elas se separam e fica um cromossomo em cada célula, em cada gameta. Então, vocês observem que já na meiose 1, o indivíduo já é haploide. O cromossomo está duplicado, mas ele já é haploide porque possui apenas um representante dos dos conjuntos de cromossomos, ok? E aí, aqui normal, só se separam as cromátides irmãs. Bem, o que acontece? Da mesma forma que na mitose, é o momento onde podem acontecer erros numéricos, tá? Então, a diferença da mitose, na mitose você tem só uma divisão, então só é nessa divisão que podem ocorrer erros. Aqui na meiose, por fato de ter duas divisões, tá? Por el fato de ter duas divisões, elas podem ocorrer em qualquer desses dois momentos, tá? Então, imaginemos aqui, temos, ocorre um erro para este par e eles, não, por algum motivo, geralmente é um problema na formação dos microtúbulos que fazem essa separação. Cuando se separan los cromosomas homólogos, los microtúbulos son ligados directo no centrómero, ¿tá? De cada homólogo. Cuando se separan las cromátides irmãs, ¿tá? Cuando se separan estas dos cromátides irmãs, ahí eles se ligan ao cinetocoro, ¿tá? Entonces, si no da tiempo de eles se separarem por algún problema de demora en la formación dos microtúbulos o ruptura durante el proceso de separación, etcétera, estos dos fican en una única célula y la otra célula fica sin ejemplar para ese par. Entonces, eso ya va a causar una anomalía, ¿tá? Numérica. Aquí va a determinar ausencia en estas gametas de ejemplar para ese par. Aquí, por otro lado, ocurrió el error aquí y segue después una división normal das cromátides irmãs. Elas se separan normalmente en cada par, mas ele já arrastra consigo, ¿no es cierto?, el error anterior, gerando duas células con, digamos, una gameta con dos ejemplares para ese par, ¿tá? ¿Cuál sería la gameta normal? La gameta normal es esta, ¿tá? Entonces, si una gameta como esta, sin ejemplar para ese par, se une a una gameta normal, você vai ter uma monossomia. Se uma gameta com dois exemplares se une a uma gameta normal, você vai ter três exemplares para esse par. Vão ter uma trisomia, tá? E aqui, observen aqui, en este caso, entonces aquí aconteció el error en la primera división, ¿tá? Y terminan con esa condición. Aquí, en este otro ejemplo aquí,
falham na disjunção. Disjunção é separação, tá? É sinônimo de separação. Então, sem disjunção, sem separação das cromatídeas irmãs, aqui também teve um erro na formação dos microtúbulos ou ocorreu uma ruptura durante o processo, de maneira que não conseguiu separá-los a tempo. La célula se dividió y eles ficaram en una única célula. Vocês podem ver que ficaram as duas cromátides irmãs en una misma célula. Esta situação, quando a gameta fica com dois exemplares de um mesmo progenitor, a gente chama de dissomia uniparental. Dois corpos de um mesmo progenitor. Observen que aqui eles están con dos ejemplares también, mas con un ejemplar proveniente de cada progenitor, ¿ok? Entonces, es importante que vocês vejam que eles têm observado que esta situação de dissomia uniparental geralmente causa um quadro muito mais severo que quando o indivíduo, ainda tendo dois exemplares no gameta para o par, ele tem exemplares diferentes, tá? Provenientes de progenitores diferentes. E isso pelo imprinting, tá? Existem genes, tá? Que está determinado que se expresse, por exemplo, por dar um exemplo só, do progenitor masculino, ou seja, do feminino, por exemplo, tá? Vamos imaginar que está determinado que se expresse somente esse exemplar, tá? E que vai acontecer? Se você tem uma dissomia uniparental e não contam, por exemplo, este se une a uma gameta que não tem par, aparentemente é um caso normal, não? Porque vai ficar com dois, se uniu a uma gameta que não tinha exemplar, ficou com dois para o par. Só que como é uma dissomia uniparental, ele não vai ter o exemplar materno. Então, ele não vai ter esse gene expresso e vai causar uma anomalia. Vai causar uma condição pior ainda, tá? Enfim, então isso, de qualquer forma, não se preocupem, eu gosto de mostrar isso agora, tá? Mas depois a gente retoma isso, porque mais adiante, no final da disciplina, vamos a ter uma aula que vai ser exclusivamente de mutações cromossômicas, tá? Então, aí, lá nesse momento, lá no final, a gente vai retomar isto e vamos a falar novamente dos erros numéricos. Mas como a gente já está falando da meiose e da mitose, achei interessante já colocar-lhes essa questão que pode levar a esos errores, especialmente cuando durante, por ejemplo, el envejecimiento las células ya no funcionan tan bien y comienzan a acontecer los errores. Mas veamos un poquito más da meiose, tá? A meiose, especialmente la primera división meiótica, na qual ocorre o apareamento dos homólogos, o intercâmbio genético e a separação dos homólogos é uma divisão que é muito mais demorada. Só a prófase é tão demorada que conseguiram dividi-la, tá? Dividirla em várias etapas para poder estudiá-las melhor. Então, eles dividiram em leptóteno, cigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? A seguir já les coloco o nome em português. Tá? Mas todas estas etapas, desculpen, todas estas etapas, elas son, ficam na prófase, tá? Na prófase 1, tá? Que corresponde à prófase da meiose 1. Ok, entonces en el leptóteno los cromosomos están, digamos, están condensándose cada vez más. Los cigótenos ya comienzan eles se emparelhar, tá? Portanto, a formação do complexo sinaptonémico, tá? Que já vamos explicar o que é.
En este ya o complexo sinaptoanémico, que é um complexo que se forma entre os dois homólogos para unir eles, então, como já está completo, já pode ocorrer o intercâmbio genético, a recombinação, tá? Ocorre recombinação no diplóteno. ¿Qué acontece? Ya comienza a desintegración de este complexo sinaptonémico que unió los dos homólogos y ellos se comienzan a separar. Y siempre se separan primero aquellas regiones donde no hubo recombinación. Entonces, se forman esas estructuras en forma de X, da para visualizar disculpen, este sistema ainda no estoy muy boa para usarlo. Entonces, eles comienzan a se separar, las regiones donde no hubo recombinación, y fijan esas estructuras en forma de X, que son los llamados de quiasmas, y que serían las evidencias, evidencias citológicas de recombinación. ¿Ok? Y finalmente la diacinesis es cuando esos homólogos ya va a centrar ya al, digamos, comienzan a ocurrir todos los procesos característicos de una prófase, como la desestructuración de la membrana nuclear, la desaparición de los nucleolos, para que ainda compactación a veces até más dos homólogos, porque ahora ya ellos van a comenzar a migrar hacia un plano ecuatorial para dar inicio a metáfase, ¿ok? Mas les voy a mostrar un poquito más de detalle de cada uno de estos procesos. Então, aqui el primero es el leptóteno, que lepto significa filamento en latín, y él dura pocas horas y es o inicio da condensación dos cromosomos. Y ustedes pueden visualizar en esa primera figura que comienzan a aparecer puntos de mayor concentración, que van a ser los cromómeros, ¿tá? Obviamente que con microscopios de mayor eh, maior capacidade de magnificação, você vai conseguir ver melhor esses pontos de maior concentração. E também começam a verse os núcleos axiais, que seriam os futuros elementos laterais do complexo sinaptonêmico. Tá? Aqui no cigóteno, que é um processo já um pouco mais avançado dentro dessa profase 1, ya comienza a sinapsis, es decir, la aproximación de los homólogos, y por tanto comienza la formación de complexos sinaptonémicos. ¿Tá? Observen que estas fotos que estoy colocando aquí son de una planta, da Lilium regale. ¿Tá? Y do lado, ¿no es cierto?, es un esquema. Esta foto. Entonces, este complejo sinaptonémico es esto que está aquí, estos filamentos que ustedes ven aquí en todo enroladinho representan nuestro DNA de un homólogo y aquí estaría el DNA del otro homólogo, ¿tá? Del otro integrante do par, ¿tá? Y ¿qué acontece? Lémbrense que los cromosomos están duplicados, cada homólogo, cada integrante do par homólogo están duplicados. Entonces, esa sinapsis, esa aproximación ocurre entre dos cromátides de cada uno de los integrantes homólogos, ¿tá? Mas lo interesante es que este complexo sinaptonémico que se forma aquí es un complexo formado por proteínas y microtúbulos proteináceos con un elemento central aquí, ¿tá? Y eles têm visto que tem un complexo, un nódulo que le llaman nódulo de recombinación, porque tienen observado que es un complexo con enzimas, y ellos tienen observado que generalmente eles están presentes en las regiones, han detectado eles en las regiones donde hubo intercambio, ¿tá? Donde hubo recombinación. Y estos elementos laterales son los que están en directo contacto con o DNA de cada cromátide, ¿tá? De dos integrantes homólogos de cada integrante dentro del par de homólogos. Y observen que esos microtúbulos sirven para mantener una distancia entre entre esas dos cromátides y más. Entonces observen cómo es interesante este complexo sinaptonémico. Él le permite a aproximación
e o alinhamento dessas duas cromátides de homólogos distintos, do mesmo par, sim, sin entrar en contacto directo, ¿tá? Porque si estas duas entraran en contacto directo, podrían se formar heterodúplex y una serie de alterações, de aberrações, de anormalidades. Então, este complexo permite juntar essas duas cromátides sin entrar en contacto directo y alinearlas y región homóloga por región homóloga, ¿tá? Y va a permitir que ocurra esa troca sin esa quiebra y troca sin que ellas fiquen eh, sin que se misturen, digamos, ¿ok? Y ella permite que se mantengan a una distancia más o menos entre 150 y 200 nanómetros, cada una de esos, de ese DNA, de esas cromátides y más, ¿ok? Después que se completó el complejo sinaptonémico, no parquite, ¿no? Es cuando ocurre a recombinación, ¿tá? Eh, ocurre el proceso de crossing over, que na verdade é a recombinação, donde ocurre la posibilidad de recombinación. Y entonces, en cromosomas de bastante magnificación, vocês consiguen ver eles como bivalentes o tétrades, ¿tá? Y finalmente no diplote, ¿no? ¿Tá? Es cuando ele demora mucho, de días a años. Por ejemplo, en los mamíferos, generalmente, las femias de mamíferos fican en esa fase hasta alcanzar a maturidad sexual, ¿tá? 12 años, caso, por ejemplo, do hombre, entre 10 y 12 años. Y ahí comienza el inicio de la remoción del complejo sinaptonémico, ¿tá? Y él, como te ha falado, ellos tienen observado que el complexo sinaptonémico se desfase en las regiones donde no hubo recombinación primero. Entonces, por eso fica esa forma de cruz, porque el complexo sinaptonémico fica ainda presente en las regiones donde hubo recombinación. Y él só es eliminada ese complexo que ainda no se desfiz, migrando él hasta los extremos del cromosoma. Entonces él es removido, él avanzando hasta los extremos del cromosoma. Entonces esas regiones que parecen crucesinhas, son los llamados de quiasmas, que sería, como falei, a evidencia citológica do crossing over. Terminó el crossing over y, ¿no es cierto?, comienza la separación de los homólogos, ¿tá? Lémbrense que cuando se separan los homólogos, va a permitir que la nueva célula sea una célula haploide, ¿tá? Entonces, se separaron los homólogos aquí, digamos, entonces esta ya es una anáfase, comenzaron a se separar y ya se considera anáfase. Y esta es una anáfase bien allantada ya, y está migrando hacia los polos da célula, tá? Y finalmente, cuando eles están ya bien agrupadinhos nos extremos da célula, se reverten todos los procesos da, da, eh, da prófase. Una cosa que quise resaltarles, déjenme voltar aquí, que na diacinese, tá? Cuando comienza, ¿no es cierto?, cuando a finalización dos quiasmas, na verdade, comienzan todos los procesos que serían normales a una prófase, tá? Desaparição da envoltura nuclear, desaparição dos nucleolos, y ahí les comienzan a migrar hacia la metáfase, que es donde ellos fican no plano ecuatorial, prontos para ser puxados y separados, tá? Y aquí van a ser puxados directamente dos centrómeros, porque están separando los cromosomos homólogos, tá? Entonces, na metáfase eles fican todos no plano ecuatorial. Mas todos los procesos propios de una prófase, eh, como ya falei, que están aquí descritos, ocurren na diacinese, es decir, no final de esa prófase, y poco antes del inicio de la metáfase, que es cuando eles ficam no plano ecuatorial. Esqueci de falar disso. Y aquí, después de la metáfase, que viene la anáfase, ¿tá? Cuando ellos ya están separados, ¿tá?
y como falei, después llega la telófase, cuando eles están bien agrupadinhos nos extremos, y en la telófase ocorre la reversión de todos los procesos da prófase, tá? E finalmente ocorre a divisão celular na intercinese, mas que é uma intercinese que não tem duplicação de material genético. Então, a duplicação só ocorreu antes, no período de síntese, e não ocorre mais, tá? Depois de que entrou na prófase, só é separação, tá? Tanto que você pode ver que aqui já na intercinese, estas novas células, tá? Já são N, já são haploides. Ainda tem dois complementos, porque cada um desses homólogos que ficam em cada célula está duplicado, tá? Então, daí, nossa próxima etapa é entrar em nossa segunda divisão meiótica, que é a divisão equacional, tá? E essa divisão equacional, por quê? Porque aqui se separam somente as cromátides irmãs, da mesma forma como se separaram na mitose, tá? Então, aqui já temos apenas um homólogo de cada par em cada célula, mas como eles estão duplicados, eles ainda têm que separar suas cromátides irmãs em células diferentes. Então, aqui, não é certo, ocorre, começa a prófase, igual que a prófase da mitose, é uma prófase rápida, normal, onde ocorre a desfragmentação e desaparecimento da envoltura nuclear, a desaparição dos nucleolos, eh, y de ahí comienzan a migrar hacia el plano central. Cuando están en el plano central ya es considerado metáfase. Y aquí ya, ¿no es cierto? Los microtúbulos que surgen dos centriolos ya están ligados no cinetocoros, porque ahora vamos a separar las cromátides y más. Entonces, antes de que las comiencen a se separar, tiene que ser completada a síntesis do DNA en esa región do centrómero, para que elas possam se separar como cromossomos diferentes. Então, segundos antes da anáfase, isso acontece e daí começa a anáfase e eles começam a se separar, tá? Aqui já temos uma anáfase bem adiantada, tá? E daí passa para a telófase, onde eles já ficam bem compactados, bem agrupadinhos, juntinhos nos extremos das células, para que possa se reverter todos os processos da prófase, recuperando a envoltura nuclear e reaparecendo os nucleolos, e para que o seguinte passo seja apenas a separação das células, digamos, a divisão do citoplasma. E aqui temos, não é certo, os grãos de pólen da Lilium, da planta Lilium, tá? E já ficam as 4 células haploides, tá? Que neste caso seria o caso de grãos de pólen, ok? Então, é isso, para efeito da genética, me interessa que vocês trabalhem estas perguntas, tá? Que vocês vão conseguir, digamos, repassando esses processos, vocês vão conseguir, digamos, tranquilamente responder. Então, primeiro, você sabe diferenciar meiose de mitose, quando ocorre, qual é o objetivo de cada uma, como são suas divisões, a diminuição ou não do material genético, enfim. Depois, qual é a importância da meiose na transmissão das variantes genéticas, tá? Então, aqui primeiro, nesta primeira, não é certo? A meiose tem duas divisões, a primeira é reducional, formando células haploides, e a segunda é equacional. Na mitose temos uma única divisão, que é equacional, é decir, não há redução do material genético. Então, na meiose, partindo de uma célula diploide 2N, se passa para células haploides N. Na mitose, se parte de uma célula diploide e se termina com duas células diploides, tá? A meiose ocorre na formação das gametas, a mitose ocorre no crescimento asexual, no crescimento de tecidos, na renovação de tecidos e no crescimento de indivíduos, tá? Formação de órgãos também, etc. Qual é a importância da meiose na transmissão das variantes genéticas? O que me vai produzir variantes genéticas?
a recombinação, não? Então, a recombinação que ocorre na primeira meiose é importante para, não ser verdade, para produzir novas variantes, novas combinações. O fato que ocorra a recombinação entre os homólogos e depois só um desses homólogos se vá para cada célula, eles vão estar levando combinações diferentes, tá? Então, é formação de variantes. Quais são os processos que ocorrem na meiose e que são importantes para a evolução e, portanto, para a genética, tá? O primeiro, ¿no es cierto?, sería a recombinação, porque como já expliquei, se formam novas variantes. Mas também só o processo da distribuição dos integrantes de cada par em células diferentes, que é um processo aleatório, vai gerar novas combinações. Porque imagínense uma célula com 4 pares, tá? Então, por exemplo, em uma célula, do primer par levou a cópia paterna, do segundo par levou a cópia materna, do tercer par levou a cópia materna também, e do quarto par levou a cópia paterna. Então, você já tem uma combinação em quanto aos pares que ela herdou, diferente da outra célula que herdou os pares opostos. Entende? Como digamos, o integrante oposto. Então, você, não só a separação dos homólogos em células diferentes vai gerar para combinações diferentes, sino que também o crossing over que ocorre antes que eles se separem, tá? Então, são dois processos que nos vão gerar novas variantes, ok? Que, portanto, seriam importantes para a evolução e para a genética também, tá? E para a genética de populações, etc. Em que momento, durante a meiose e a mitose e a meiose, podem ocorrer erros que podem ser passados para as próximas gerações, já seja de indivíduos ou gerações celulares, tá? El momento, ¿no es cierto?, da disjunção, já seja dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs. São dois momentos na anáfase que pode levar a erro. Obviamente que esse erro pode até acontecer um pouquinho antes, que supongamos pode que dos cromossomos não se posicionou no local certo, ficou fora, ou não foi, digamos, não se ligou ao microtúbulo, então ele não conseguiu ser puxado, tá? Mas também pode ocorrer o momento de eles serem puxados. Então, só que, obviamente, a gente vai constatar o erro após a anáfase, tá? Qual é a divisão reducional na meiose? E que disjunção determina a redução do material genético de 2N para N? A disjunção dos homólogos ou a disjunção das cromátides irmãs? A disjunção dos homólogos. A separação dos homólogos para células diferentes é o que nos vai gerar células haploides, ok? Então, a disjunção dos homólogos é que nos gera células haploides, tá? E, portanto, quando se separam os homólogos, é que é nossa divisão reducional. E essa ocorre na primeira divisão da meiose. Ou seja, o primeiro que ocorre é a reducional, tá? Ok? Então, é isso por hoje, nossa aula é curtinha, a de hoje, e a gente fica até aqui, tá? Eu vou disponibilizar esta aula já para vocês.